canal Desenha Pra Mim. Meu nome é Carla Guiar. Esse canal é um canal de treinamento parental das famílias, né, que recebem e que tem na família pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo, o TEA, ok? Então, hoje vamos falar sobre mais um tema que eu acho que é muito importante, né? Eu me lembro que Paulo Freire, né, que foi um dos nossos grandes educadores, né, falou uma vez: a educação muda vidas, e muda mesmo, muda. Eu acredito na educação e é por isso que eu hoje estou fazendo mais uma faculdade de pedagogia, mais uma faculdade, né, que é de pedagogia agora. Eu tenho outras de tecnologia, tenho a aplicação ABA, tenho a mediação escolar, né, eu sou treinadora parental, mas eu me senti na necessidade de fazer também a pedagogia, porque eu vejo o quanto é importante a educação na vida da gente, né? E o quanto os nossos professores e a nossa rede escolar está despreparada, né? Porque é muito fácil você falar que a educação muda vidas, mas a educação para quem? Né? Como essa educação é feita, né? É educação só para a pessoa que é típica, a pessoa que tem um desenvolvimento típico, ou para a pessoa também que tem um desenvolvimento atípico? Né? Como é que se lida com isso nessa vida, né? Então, eu posso te dizer com toda certeza que os novos profissionais já estão se preparando melhor para essa questão da educação. Infelizmente, os que estão aí, boa parte deles não está preparada. Não tá. E aí é que entra a gente, né? A gente precisa estar preparado para isso também. Estudar bastante a respeito, conversar com a escola, chegar em acordos, né, até mesmo de planejamento escolar, de planejamento das provas, né? Nós tivemos um problema de pandemia, nossos filhos ficaram 2 anos praticamente fora da escola. Isso atrapalha muitíssimo, né, o desenvolvimento deles, eles estão se readaptando a voltar para a escola. Isso mexeu com o mundo inteiro e talvez muito mais conosco, que somos pais, né, de pessoas com autismo, e isso realmente é bem complicado, né? Mas não desista da educação, tá? Mesmo que seja muito difícil na sua cidade, na escola que você tá, não desiste, lute pela adaptação do seu filho na escola, né? Muita coisa você vai poder fazer em casa e vai fazer em casa para auxiliar o professor, porque você tem que entender que eles não estão preparados. E não estar preparado não significa que é bom ou ruim, nada de juízo de valor, sabe? Vamos trabalhar junto, vamos tentar trabalhar junto, né? Mas se eu sentir muita resistência da escola, muda de escola, gente. Muda de escola. Se tá difícil na particular, vai pra pública. Se tá difícil na pública, vai pra particular se você puder pagar, né? O seu filho tem direito à educação. A educação vai mudar a vida dele toda, né? Pra melhor. E o ideal é que essa educação, ela seja feita, estimulada da melhor forma possível, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso na conversa, né? E se precisar mais instrumentos, né, que a gente precisa mesmo, às vezes a gente precisa ir para o Ministério Público, às vezes a gente precisa entrar com uma ação, às vezes a gente precisa falar de uma maneira mais austera, né, mas a gente não pode nunca desistir. E eu, por outro lado também, eu estou vendo outras escolas muito mais empenhadas e que pelo menos têm a boa vontade de conversar com a família, né? O que não pode é a família deixar a criança no colégio, achar que ela vai estimular solar e você aparecer de vez em quando puder, nunca aparecer. Aí não, gente. Aí tem que ser um trabalho em conjunto, aí a gente tem que conversar. Tem hora que as coisas esquentam um pouco mais, mas tem hora que a gente consegue chegar num acordo, né? O que não pode nunca é essa criança não frequentar a escola porque ela não tem condições de frequentar a escola. Assim, você não tem condições por quê? Tá com dificuldade de ficar sentada, de obedecer, de receber ou não, de ter regras? Então vamos trabalhar isso em casa, porque trabalhando em casa a gente generaliza na escola, né? O que não pode é a gente deixar correr. Deixar com que as coisas aconteçam naturalmente, que quando crescer vai melhorar. Não é assim, tá, gente? Infelizmente não é assim. Seria muito fácil se fosse, né? Mas não é. Quanto mais tempo você fica sem estimular, quanto mais você acha que a coisa vai acontecer naturalmente, mais problema você está acumulando. É como eu digo, é quando você está numa série, né? Por exemplo, a 7ª série, você está fazendo aquelas matérias, você ficou reprovado em 1, jogou para 8ª. Aí jogou da 8ª, também não conseguiu fazer, acumulou mais 2, jogou para 9ª. Então, você vai acumulando problemas, né? Quando você poderia sanar o problema naquele mesmo ano letivo. Então,
é só uma forma de exemplificar o que acontece quando você não estimula, o que acontece quando você deixa para lá, o que acontece quando você deixa fazer o seu filho fazer o que quiser, quando você não tem regra dentro de casa, né? Regra não é agressividade, não é para bater, é ensinar, gente. Ensina, tem paciência. Tá sem paciência naquela hora, vai fazer uma respiração, vai dar uma caminhada, volta. No momento que você tiver paciência, você assim, agora eu vou fazer. Mas é fazer todo dia, até a criança aprender. E quando ela aprende, você ganha qualidade de vida, a escola consegue ensinar melhor, as coisas fluem melhor. Não é que você vai ficar sem problema, mas vai reduzir muito essa carga de reclamação. Então, assim, que você tenha dentro do seu coração que educação muda a vida, sim, de todo mundo, né? Não é só na questão profissional para ganhar mais dinheiro, mas também nas questões de entendimento do mundo, dos outros, dos nossos filhos, da educação com eles, enfim. A escola não é só para formar, para você sair para trabalhar. A escola é um lugar muito mais importante. Ah, mas os professores da minha escola, eles não têm essa visão, eles são mais limitados e tal. Então vai para outra escola, vai procurar outro lugar, né? Se ali não está dando certo de jeito nenhum, tudo bem, mas primeiro procura saber se você está fazendo o seu melhor. Será que você está fazendo o seu melhor? Será que você realmente está conversando com a escola, está trazendo as coisas dentro de casa, está trabalhando dentro de casa para poder generalizar para a escola? É isso que está acontecendo ou não é isso que está acontecendo? Faça essa análise. Faça essa análise, que isso é muito, muito, muito importante. E tenha na sua mente que a educação vai mudar a vida do seu filho, a sua também, a da sua família. Então, a escola não é um lugar que você deixa o seu filho lá para você ter paz 4 horas, não. A escola é um lugar, 4, 5 horas, aí depende do tempo que o seu filho fica lá. A escola é um lugar onde ele vai aprender a lidar com os pares, né, com as crianças da idade deles, e também vai estimular a coordenação motora fina, grossa, e também vai ensinar muitas coisas como ler, escrever, mas que ela tem um papel fundamental na nossa vida e na vida dos nossos filhos também. Mas muitas das vezes isso reflete para dentro de casa, onde a gente precisa também fazer a nossa parte para colaborar com a escola, né? A gente tem que ser colaborador. Ainda que a escola não entenda a gente e tal, não sei o que lá. Então, se chegar a um nível muito difícil, aí sim, você aciona a justiça, o poder público, quem você quiser. Mas antes disso acontecer, antes de falar que discriminar, procura primeiro trabalhar junto com a escola. Não funcionou? Muda de escola. Não funcionou? Reclama com o poder público, com a diretoria, com o que você quiser. Desde que você entenda que você, como pai e mãe, você tem o direito e o dever de verificar como o seu filho está na escola, né? E outra, né? Não é só também brigar com a criança porque a criança tirou nota baixa porque não entendeu aquilo, né? Vamos conversar com o professor, o que o professor acha. E o professor, de repente, vem com uma opinião totalmente torta da situação. Aí você conversa com ele mais uma vez, não funcionou? Vai na diretoria, vai na coordenação, faz o que tem que ser feito, né? Mas também trabalha em casa. Procura alguém para explicar aquela matéria que ele não sabe, ou você mesmo faz dentro de casa algumas ações, né, para ajudar a entender, porque muitas das vezes eles não conseguem entender muito bem o abstrato, né? E a gente tem que ensinar o abstrato, né? Porque existem algumas matérias que precisam. Isso eu não estou falando só a criancinha que está aprendendo a alfabetizar agora, eu já estou falando da criança no ensino médio, do adulto, do adolescente já no ensino médio, né? Que é isso, se é difícil para uma pessoa típica, também é difícil para eles, então vamos colaborar, né? Não vamos achar que tudo é por conta do nosso filho, a gente tem que estar junto também, né? Ah, mas eu não sei, então procura quem sabe. Alguém vai saber, alguém vai saber explicar aquilo e a gente vai conseguir ir um passo mais à frente. Então a educação muda vidas, sim, e nunca na sua vida pense que não é dessa forma. A gente vai conseguir, sim, é uma luta muitas das vezes, mas não desista. Não desista, porque seu filho tem condição de aprender, ainda que não igual aos outros, mas vai aprender como ele tem que aprender dentro da limitação dele. O que não pode é você desistir e achar que ele não pode aprender. Todo mundo pode aprender. Cada um aprende dentro da sua limitação. Mas a gente está sempre estimulando. O que não pode é deixar de estimular. Tá ok? Eu espero que essas informações ajudem aí o seu planejamento escolar e que mantenham essa força e esperança de que seu filho vai conseguir como todos conseguem, mas que depende muito da estimulação dentro de casa também. Tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima. Curte aí, compartilha, que tem muitas pessoas precisando. E se tiver dúvida, comente.
a gente responde, tá bom?